aí usou a expressão meu povo. Gosto muito disso. É o meu povo do ideal espírita, o nosso povo de ideal espírita, né? Dessa doutrina que abraçamos como um meio de vida. Vamos lá. Nos foi solicitado a leitura e a interpretação da questão 76 de O Livro dos Espíritos. Aqui preciso... Aí, tirar o celular que estava vibrando aqui. Kardec, como eu costumo dizer, o maior entrevistador do planeta Terra, ele, com sua inteligência e sagacidade, dirige mais uma pergunta aos porta-vozes do mundo espiritual, né? E aí ele diz assim, pergunta, que definição se pode dar dos espíritos? A resposta, pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo, fora o mundo material. Vamos repetir. Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo, fora o mundo material. Nós estamos falando de inteligência, né? Inteligência. Quando nós falamos de inteligência, nós vamos, primeiramente, até numericamente falando aqui do Livro dos Espíritos, na questão primeira, quando Kardec pergunta o que é Deus. E a resposta, inteligência suprema, causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Então, quando fala assim, ser inteligente só pode ser criação dessa inteligência suprema. Nós, espíritos encarnados, nessa longa trajetória do processo reencarnatório, nós temos as nossas oportunidades, nós vamos nos melhorando a cada reencarnação, caminhando com base no livre-arbítrio, e por ser princípio de inteligência, essa inteligência nos possibilita a evoluir das duas formas, tanto espiritualmente como materialmente. Esse homem inteligente, esse espírito encarnado, ele cria matéria, ele produz matéria patente para todos nós, que nós estamos evoluindo tecnologicamente, materialmente, e deixando a desejar no campo espiritual. Esse espírito encarnado, ele cria a tecnologia, ele cria o automóvel, cria o satélite, inúmeras criações. Mas como se fala da criação da inteligência, essa é de Deus, o Criador de todos nós. Então, fala assim, ser inteligente da criação. Essa inteligência faz com que, nesse processo evolutivo, nós vamos, de reencarnação em reencarnação, adquirindo os novos conhecimentos e evoluindo de acordo com a questão 115 do Livro do Espírito. Para quê? Para sermos felizes. Essa expressão. Ser feliz é estar, a meu ver, em sintonia com a lei universal, que é a lei do amor. E tornar-se-nos preparado, através dessa inteligência, buscando a compreensão, nós nos servimos de enviados do Mestre Jesus, que vem com suas obras nos instruir, nos qualificar e nos preparar para esse caminho da evolução. E aí nós vamos lembrar, dentre esses enviados, através de médios notáveis, a exemplo do nosso Francisco Cândido Xavier, André Luiz, por intermédio do médio agora citado, ele diz lá
na obra Evolução em Dois Mundos, que antes de falar em espírito, nós vamos falar em princípio inteligente rudimentar. Pois esse princípio inteligente rudimentar, ainda, segundo ele, lá no início, ele não animava os corpos físicos, animava corpos unicelulares, melhor dizendo. E aí, com essa evolução, nós estamos falando de evoluções do mundo, evolução do mundo espiritual e mundo material, essa inteligência instintiva que animava esses seres unicelulares, ele passa a animar corpos físicos. E deixa a chamada inteligência instintiva e passa para a inteligência racional, onde se começa a conhecer a razão. O espírito já em outro grau evolutivo, já se tornando objeto de investigação de Allan Kardec, que nos legou essa obra. Tão ventilada nos últimos tempos, tão estudada. Nosso guia, né? Para quem optou pelo caminho dessa doutrina reveladora, que é a doutrina dos espíritos. Mais adiante, Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, ele cita alguns trechos, também por intermédio do nosso Chico Xavier, dizendo o seguinte: lá atrás, os egípcios antigos já falavam de que a alma, nós não estamos falando de espírito, agora de alma, ela estava ligada a algo conhecido como perispírito, que era um elemento imaterial e invisível. Mas dizia que essa alma sobreviveria ao corpo e que renasceria mais de uma vez. São os enviados da espiritualidade, fazendo com que a humanidade, de quando em quando, seja relembrado da sua tarefa, da sua trajetória. Os hindus, eles já acreditavam nessa questão da reencarnação. Até os chineses defendiam a crença na imortalidade da alma. Esse conceito de espírito, ele vem colocado para nós desde a antiguidade, nesse processo evolutivo natural a que todos nós estamos submetidos. E assim nós caminhamos, com a certeza que essa inteligência viva, ela nasce e renasce, ela continua. Eu costumo dizer que é um HD, onde tudo é processado. Tudo é processado. Nas encarnações, o corpo material fica, o espírito vivifica. Toda a sua trajetória está registrado. Pesos e contrapesos. Ele vai evoluir da melhor forma, de acordo com o caminho que opta a seguir. O próprio Livro dos Espíritos, na questão 135, eu vou pedir licença para ler, traz também uma outra indagação de Kardec, quando ele pergunta o que é alma. A resposta é simples: um espírito encarnado. Depois da questão 134A, que era a alma antes de sair do corpo? Espírito. 134B, pergunta: as almas e espíritos são, portanto, idênticas? A mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos de unir-se ao corpo. A alma é de um ser inteligente que povoa o mundo invisível. Bom, essa é uma questão eminentemente pedagógica, é uma forma de compreensão. Espírito vivifica, nasce e morre. Enquanto espírito encarnado, nós somos almas em aprendizado. Sim. É essa a forma ainda dos planetas menos evoluídos para que nós propicie essa evolução eterna. Nascer, morrer e
renascer e progredir sem cessar. Tal é a lei. Essa compreensão não é dada de acordo com as nossas limitações, porque, segundo Miramês, nós temos a capacidade, no estágio evolutivo em que nós estamos, de contemplar o espírito de acordo com a nossa inteligência atual. Ele nos alerta o seguinte: por mais que o homem tenha se melhorado, evoluído na questão, como eu já disse há poucos instantes, na questão tecnológica, nessa questão da compreensão de muitos fatos da vida, o homem ainda não conhece na sua profundidade o próprio corpo físico. A medicina não domina ainda todas as enfermidades, porque nós somos limitados. E que nós só vamos conhecer profundamente a função do espírito quando nós aliarmos esse conhecimento que a nossa capacidade intelectiva é capaz de produzir, quando nós aprofundarmos no conhecimento do amor eterno. O Pai, segundo ele não esconde do Filho o conhecimento, mas, porém, ele sabe que determinado conhecimento só é possível quando esse espírito esteja preparado para compreendê-lo. Uma coisa é você aprofundar no conhecimento intelectual, no campo da medicina, como eu disse, na questão do corpo físico, mas se você não está em amor, evoluído para compreender até o que pode ser espírito, o que esse espírito pode fazer além daquele nosso conhecimento, nós vamos ser capazes de reconhecer isso. É a questão do conhecimento intelectual aliado ao aprimoramento do sentimento máximo que o espírito pode ser, que é o sentimento do amor puro. Quando nós, assim, pudermos estabelecer essa simbiose e nos completar dessas duas formas, aí nós vamos saber ainda mais do que o espírito é capaz de que ele pode produzir ainda mais em benefício de todos nós. Nós temos as nossas etapas. Discutíamos essa semana ainda no nosso grupo lá do Humberto de Campos sobre o que nos é permitido em termos de conhecimento, e nós vamos lembrar da questão da vaidade do ser humano, quando, ainda no campo terreno, ele adquire posições e títulos, e a vaidade, que é típico daqueles que não conhecem a profundidade do amor de Deus, se deixa levar por isso e começa a ter a capacidade de julgar o seu semelhante ou menosprezar o seu semelhante que não tem aquele conhecimento que ele tem. E aí, nos nossos estudos, estamos relendo a obra Nosso Lar, de André Luiz, e nos traz aquela situação em que André Luiz chega de retorno à pátria espiritual, todos nós sabemos, pelo menos que estão aqui presente, chega numa condição difícil, depois tem uma oportunidade de tentar recomeçar. E ele começa a alegar a sua condição de médico, querendo algumas prerrogativas pelo fato de ter aqui, enquanto terreno, adquirido um título acadêmico. E é mostrado ele de início que aquilo que ele acumulou aqui com conhecimento técnico que lhe dava a condição de autoridade, ou talvez até de abusar, no sentido de julgar o seu semelhante em condição inferior, ali já não valia mais nada no campo espiritual. Então, a gente começa a ver que esse princípio inteligente que povoa o universo, ele carece de uma caminhada com bastante interesse e com bastante afinidade com as leis universais, para que ele comece a reconhecer profundamente qual é realmente a sua verdadeira trajetória de se melhorar, de ser feliz. E aí, a ele é dado lá uma nova oportunidade de recomeçar. Então, o que eu quero dizer? Que espírito é ser inteligente. Está aqui para evoluir, para brilhar. Mas isso depende, antes de tudo, das nossas opções, daquilo que nós queremos de melhor para nós mesmos.
Eu não sei como é que está essa questão do tempo aí, viu, Patrícia? Você me ajuda aí, por favor. Mais uns 5 minutos, eu te dou 7. Vamos lá. E aí, nessa obra, eu separei uma parte aqui que eu acho interessante que a gente possa ler e interpretar aqui. Vou pedir licença para isso. André Luiz, já tendo a oportunidade de conviver com Dona Laura, mãe de Lísias, ela traz ele como se filho dela fosse, na falta da mãe dele que lá não estava, próximo a ele, né? E ela diz assim, ele buscava uma colocação de um daqueles ministérios para poder trabalhar e servir. De início, ele procura uma função que fosse de acordo com o seu preparo intelectual, da sua formação acadêmica aqui. E lá viu que não seria isso, lá é um recomeço. E ela diz assim, detendo agora essa autorização, ele passa a ter autorização para trabalhar, abandone enquanto lhe seja possível os propósitos da curiosidade. Médico estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, se lhe é muito fácil deslizar na posição nova. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa, por vezes. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilantes, mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas sem proveito para ninguém. Espírito é vida, espírito é progresso. Porém, essa simples curiosidade em saber, em conhecer, apenas pela curiosidade, não é meio seguro de evolução. Às vezes há a possibilidade de descambar, de submeter a determinadas provas e expiações por conta dessa curiosidade apenas. Ela diz assim, aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não ouvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Pesquisar atividades alheias, sem testemunho no bem, pode ser criminoso atrevimento. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Somente o trabalho digno confere o espírito o merecimento indispensável a qualquer direito novo. Então, nós sabemos, princípio, somos criados espíritos simples e ignorantes, tendentes a evoluir, optando pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal, é o livre-arbítrio. Estamos todos submetidos a isso. Mas nós vamos verdadeiramente saber qual é o espírito, qual é o propósito dele, quando nós nos assumimos perante as nossas tarefas, não por simples curiosidade, mas com o objetivo nobre de procurar fazer o melhor para que nós possamos nos melhorar verdadeiramente. Prossegue, Dona Laura. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, referindo-nos à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. O ministro Clarencio autorizou gentilmente a conhecer, visitar, analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. É possível receber alguma negativa, justa, dos que administram, quando peça determinado gênero de atividade reservada, com justiça, aos que muito han lutado e sofrido no capítulo da especialização, mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade que ama e trabalha pelo prazer de servir.
Então, veja lá, a questão 76 dos Espíritos diz assim, retornando a ela. Pode-se dizer que os Espíritos são um ser inteligente da criação, povoa o universo, fora o mundo material. Somos, sim, seres inteligentes, caminhando para a franca evolução. Mas nós não vamos caminhar com proveito se nós não caminharmos junto com a lei do amor. É a lei da bem-querança, ou bem-querência, desculpe. É caminhar atento para se melhorar intelectualmente, mas melhorarmos mais ainda no campo da fraternidade, da caridade e do amor ao próximo. É, em poucas palavras, aquilo que eu posso trazer como colaboração para o estudo da noite. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada, Kleber. O amor é o caminho, né? Dando continuidade aos nossos estudos, convidamos agora, com muita alegria, ela que está aqui pela primeira vez, a nossa amiga Maria Rosângela Santos, que é membro do Núcleo Espírita Ivone Pereira, da cidade de Paulo Afonso, na Bahia, para fazer a leitura e interpretar a pergunta e resposta destinada à questão de número 77 do Livro dos Espíritos. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Patrícia. O prazer é meu, né, de estar aqui pela primeira vez participando com vocês. A gente que conhece um pouco do movimento de Vitória da Conquista, é um movimento forte, né? E assim, a gente sempre encontrava em congresso do pessoal e tudo, né? E ter a oportunidade de estar com vocês é uma alegria muito grande, da gente poder compartilhar, né, as nossas reflexões. Nós agradecemos a sua disponibilidade. Muito obrigada. Amém. Podemos começar? Muito bem. Eu sempre penso que quando a gente volta ou relê o Livro dos Espíritos, nós sempre encontramos coisas novas, não é? Por mais que a gente tenha lido uma, duas, três vezes, sempre que a gente volta a ler e a estudar, nós vamos sempre encontrar elementos novos, descobertas novas. Talvez a informação já estivesse ali, com certeza, e aí cada um de nós vai amadurecendo, né? À medida que nós vamos vivenciando experiências, a gente vai amadurecendo e vai compreendendo melhor o que é que Kardec vai trazendo para a gente. Hoje, nós vamos conversar, vamos refletir a respeito da questão 77. E na questão 77, Kardec, muito assim, ele era muito direto, né? Quer dizer, direto assim, ele ia ali pelas beiradas, como a gente costuma dizer, perguntar aqui, perguntar ali, e sempre com um propósito, né? Então, ele faz uma pergunta aqui, daqui a pouco ele volta a fazer a mesma pergunta de forma diferente, e para ver se os espíritos, né, como é que os espíritos respondem. E aí ele vai perguntar aos espíritos se os espíritos, né, nós somos espíritos, né? E esse espírito aqui já é com E maiúsculo, né? Não é mais aquele lá da questão, se não me engano, a questão 34, quando fala que o espírito, né, vai falar lá do espírito, do princípio inteligente, enquanto é colocado com Ezinho minúsculo. Esse espírito que ele fala aqui já é o espírito enquanto individualidade. E aí ele diz assim: os espíritos são seres distintos da divindade, ou serão simples emanações ou porções desta, e por isto denominados filhos de Deus. Nessa questão, se a gente prestar bem atenção quando ele coloca os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta,
está embutido aí um conceito, né? Um conceito ideológico, né? Um conceito filosófico do panteísmo, né? Porque a filosofia panteísta dizia assim, que Deus, né, e todo o universo são uma única e mesma coisa. E que Deus não existe como um espírito separado, ou seja, existe Deus e todos os outros elementos, nós, espíritos, por exemplo, somos parte dele. Quando desencarnamos, voltaríamos para ele para voltar a esse todo. Isso era o que dizia o panteísmo, não é? E aí Kardec, né, assim, muito inteligentemente, faz esse questionamento aos espíritos. E aí eles respondem o seguinte, e olha como é que eles respondem, viu? Ele diz assim, meu Deus, como que diz assim, poxa vida, eu já expliquei tanto, né? Vocês parecem que não estão conseguindo compreender. Meu Deus, são obras de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem que fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos sua obra. Então, os espíritos vão colocando aí que somos seres distintos. Existe a divindade, que é o Criador, que é a inteligência suprema, que é a causa primária, a causa primeira de todas as coisas, e existe a criatura, né? Existe nós que fomos criados por ele. Mas lembrando que somos individualidades, né? Nós fomos criados por ele, né? E aí nós recebemos, né? Ele nos deu a individualidade. Então, existia lá o princípio inteligente. Esse princípio inteligente foi evoluindo, né? Vivenciamos experiências até chegarmos à formação que é o espírito, a individualidade. Essa, vamos dizer, a humanização, né? A humanização. E aí os espíritos vão nos respondendo essas questões. Tem um livro de Miramês que fala que são as filosofias, né? Filosofia espírita, que ele vai comentar essa pergunta, né? Lembrando que, ó, os espíritos, nós espíritos, esse espírito que eles falam ali, tem uma identidade. Esse espírito do que está falando já essa questão, ela tem uma identidade, né? Nós temos uma identidade. E o que é ter uma identidade? É a gente ter características que nos diferenciam uns dos outros. Porque nós somos seres únicos. Eu sou eu, você nunca será igual a mim, né? Você nunca será igual a fulano, fulano nunca será igual a você. Cada ser, cada espírito, cada um de nós tem as suas características próprias, tem as suas particularidades. E aí, só que para a gente chegar ao que a gente é hoje, teve uma sequência, né, de vivências que nós fomos passando. Então, em nossa origem, né, a origem do espírito, era simplesmente como foi trazido pelo nosso querido irmão Kleber. Eu tenho um amigo que é Klebe. Aí, às vezes, eu confundo com Kleber, né? Ele. Então, assim, em sua origem, o espírito é tão somente um princípio inteligente, né? Que
se elabora. O que seria se elaborar? Que se desenvolve, que vai se desenvolver por etapas, como nós nos desenvolvemos por etapas, né? E aí, a cada etapa, no caso nós, as encarnações, nós vamos incorporando essas experiências. E aí nós vamos elaborando essas experiências e vamos nos individualizando. Pouco a pouquinho, passo a passo, numa série de existências, que são as encarnações, e que precedem o período que a gente chama de humanidade, né? É como se fosse assim um processo de germinação, né? E por onde esse princípio inteligente ele vai sofrendo uma transformação até tornar-se espíritos. Então, a gente começa bem primitivo, né? Nos mundos bem primitivos, e até aonde a gente, pelo menos nós aqui hoje, nos encontramos. E aí ele entra nesse período de humanização, né? E vai começando, então, a ter consciência do seu futuro, ele vai tendo consciência da sua responsabilidade, né? Diante das suas atitudes, né? Ele vai adquirindo essa responsabilidade nesse processo, né? E aí a humanização, o nosso processo de humanização, ele vai se iniciar geralmente nesses mundos muito mais primitivos, muito mais inferiores do que a Terra. É lógico que existem exceções, não é? Mas geralmente nós vamos iniciar o nosso processo em mundos inferiores, né? Então, os espíritos são individualização do princípio inteligente. Ok. Mas, se existe tudo isso, quando foi que nós fomos criados por Deus? Talvez isso seja uma pergunta que fique matutando na nossa cabeça, né? Quando fomos criados por Deus? E aí, Miramês, que é esse slide que a gente vai ver agora, né, traz na obra Filosofia Espírita, no volume 2, lá no seu capítulo 26, que vai falar justamente dessa questão do Livro dos Espíritos, ele vai dizer o seguinte: de onde se originou o Espírito? Ele é parte do Criador ou gerou-se espontaneamente? São frequentes essas perguntas em todas as classes, nos diz Miramês, em quase todas as religiões. Então, sempre nos questionamos a respeito de como é que se originou tudo isso, não é? E aí ele fala que não nos cabe responder de maneira que muitos querem saber. A nossa curiosidade, né, fica querendo saber como é que esse processo aconteceu. A especulação é muito profunda para a faixa que pertencemos na escala evolutiva em que, portanto, estagiamos. Nós outros precisamos conquistar mais para saber mais. Na verdade, a origem do espírito se perde nas noites de bilhões de anos, de maneira a escapar às deduções e às especulações humanas. E aí Miramês nos diz que ainda não temos condições de compreender esse processo. Nós não temos condições ainda de conhecer essa resposta. Porque no nosso processo evolutivo, nas nossas imperfeições, ainda não temos a condição de compreender como isso se dá. É preciso que a gente vivencie mais, é preciso que a gente experiencie mais, é preciso que a gente esteja mais
capacitado, vamos dizer assim, para compreender essa resposta que um dia, com certeza, teremos. E ele continua: temos a dizer que ele é criação, ele, o Espírito, é criação de Deus e não parte do Todo-Poderoso. Então, o Espírito é o Espírito, Deus, Criador, é o Criador. A alma é máquina divina feita pelas mãos de luz do inconcebível, de sorte que somente ele entende e conhece a sua obra. Então, como nos dizem os Espíritos, né, em algumas outras questões do Livro dos Espíritos, nós ainda não temos condições de conhecer todas as respostas, de compreender todas essas emanações, todas essas experiências que vivenciamos também, né? E aí ele vai colocar ainda o seguinte, no próximo slide. Pouco ainda nós conhecemos sobre as suas leis, e é verdade. Nós ainda, apesar de nos acharmos tão inteligentes, né, nós pouco conhecemos realmente das leis de Deus. Nós ainda não conseguimos vivenciá-las. Né? A nossa imperfeição ainda não permite que nós a conheçamos em profundidade. Mas como o processo nosso, né, do espírito, da vida, é um processo evolutivo, nós vamos conseguir, lá bem adiante, ser conhecedor dessas leis e vivenciá-las em sua plenitude. E aí, pouco conhecemos das suas leis e nos perdemos nos primeiros ensaios do conhecimento do corpo físico. Né? Nós estamos ainda aprendendo, né, a conhecer um pouco dessa oportunidade de estarmos encarnadas num corpo físico que nos é necessário. Né? Nós estamos aqui encarnados num corpo físico, na alma, né, que é para distinguir, né, pedagogicamente, a gente distinguir o que é aquilo que está desencarnado e aquilo que está encarnado, a gente designa espírito para o que está desencarnado e alma para o que está encarnado. Mas isso é só uma questão pedagógica, porque tudo é a mesma coisa. Né? E aí ele diz assim, como querer conhecer o espírito de onde ele veio e para onde ele vai? Basta, por enquanto, estudarmos e começarmos a praticar as regras ensinadas por Jesus, que neste clima perceberemos os primeiros elos que nos prendem ao Criador e o objetivo da própria vida. Então, nós ainda não temos a condição de compreender como foi que Deus criou esse princípio inteligente, como é que se deu essa criação. Mas que nós comecemos, né, a compreender, a praticar, a estudar, a conhecer as regras que Jesus traz quando ele esteve aqui conosco. Né? Então, vamos começar devagar, né? Vamos começando primeiro conhecendo o que é o Evangelho, o que são as leis, né? Porque aí a gente vai, então, dando esse primeiro passozinho para conhecer melhor o nosso Criador. Né? E o objetivo de estarmos aqui. Né? A doutrina espírita já traz que o objetivo de estarmos aqui nesse processo é que nós nos melhoremos, é que nós aprendamos a amar. Né? É para isso que a gente está aqui, pelo menos esse é o objetivo primeiro, que é a gente se desenvolver, a gente se melhorar, a gente evoluir, a gente progredir. E ele continua, muito se tem escrito sobre a vida da chama divina que tem o direito, olha que interessante, de revestir-se de carne. No entanto, pouco se aproveita em tudo que já se falou. Esse assunto é qual garimpo de pedras preciosas. Remove-se muito cascalho para encontrar uma fração de valores, quando os encontra.
Então, nós somos esse diamante, né, ainda sendo lapidado pelas experiências que a vida vai nos proporcionando. Porém, o bom senso nos fala que devemos procurar o elo perdido, porque é na procura com dignidade e respeito que certamente vamos encontrando os vestígios da origem da luz que nos promete a felicidade. Então, que elo é esse que me une ao Criador? O que é que a gente ainda não conseguiu perceber, não é? O que é que a gente não descobriu ainda desse elo que nos une ao Criador? E aí ele nos chama a atenção que a gente deve estar focado em conseguir encontrar esse elo que nos vincula ao Criador, essa essência divina que existe na gente. Porque o tempo todo, quando Jesus esteve conosco, ele colocava que nós podíamos fazer o que ele fazia, que nós somos deuses, mas nós ainda não compreendemos esse ensinamento do Cristo, porque nós ainda trazemos aquela coisa mística que Deus, que Jesus é algo inatingível, né? Que um ser superior é algo que não se atinge, então Jesus fica bem longe da gente, como se a gente nunca conseguisse chegar próximo dele. Então, que elo é esse que nos une ao Criador? E ele ainda continua. Sejamos fortes e trabalhadores, intensifiquemos esforços na aquisição de valores humanos, valores morais, e lutemos dentro de nós mesmos a fim de nos vencermos e conquistarmos. Então, não devemos estar preocupados, né, como a coisa se deu, porque existem questões que são muito mais importantes nesse momento para a gente compreender. Essa luta que cada um de nós trava intimamente, aquilo que eu sinto, aquilo que eu já percebo e aquilo que eu vivencio. São coisas distintas, né? A gente fala uma coisa, mas a execução da nossa fala muitas vezes é totalmente diferente, não é? Então, nós estamos nessa luta a fim de vencermos a quem? A nós. Para irmos conquistando, né, que ele coloca, para que nasça o sol da liberdade no mundo dos sentimentos. Não é? Porque nós estamos nesse processo. Ainda estamos trabalhando os sentimentos. Né? E nesse espetáculo de vida, abramos os braços para Deus, para que Ele nos ajude a sentir o Cristo em nós, com a sagrada missão de nos libertar. Olha que lindo. No século atual, pode-se observar as grandes invenções dos homens, pois bem, são suas filhas, e não o próprio homem. E aí ele traz a exemplificação, como ele traz lá na pergunta também, né? Que o homem também tem as suas criações. Claro que não tão perfeitas quanto as de Deus, não estamos dizendo aqui que nós somos perfeitos, nós somos perfectíveis. Mas, com certeza, essa criação de Deus é muito melhor do que as nossas criações, por mais belas que elas sejam. Né? E Deus, sendo a inteligência suprema, claro, sua criação é mais perfeita do que a dos homens. E ele finaliza. Ele não vedou os conhecimentos aos seus filhos, porém, estatuiu leis para regularem a sabedoria, de acordo com a própria evolução. Então, assim, por mais que a gente não tenha acesso a esse conhecimento agora, Deus não nos vetou esse conhecimento. Pelo contrário, à medida que a gente vai experienciando e vai, então, melhorando, progredindo,
esse conhecimento ele vai sendo aberto para nós, né? Doutor-nos de todas as qualidades, de modo que esses tesouros desabrochassem no tempo certo e no momento exato, sem nos perturbarem, antes nos favorecendo em todos os rumos frente à eternidade. Então, cada um de nós, somos potencialmente, né? Nós temos potencialidade, né? Que podem desabrochar e vão desabrochar, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, né? E favorecendo para que a gente consiga chegar no nosso objetivo final, que é a plenitude. Então, quando os espíritos, né, nos dizem que a máquina, né, que Deus, né, são obras de Deus, exatamente como a obra que o homem os fabrica, né, e ele traz o exemplo que, assim como o homem faz a sua criação e diz que é sua filha, Deus, que é o Criador, né, que é a causa de todas as coisas, que é a bondade infinita, né, também, né, que criou tudo isso, o homem também tem as suas criações, e que também as chama de filhas. Por isso que tem essa coisa, né? Nós somos filhos de Deus, por quê? Porque fomos criados por Ele, porque somos a sua obra. Por hoje é isso. Muito obrigada, Rosângela. Muito, muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Meus amigos, vamos seguindo o nosso estudo. Hoje não temos a nossa participação especial da vibração no meio do nosso estudo por conta das questões. São 3 questões hoje. E por conta do avançar da hora e do nosso compromisso, não vamos poder colocar a participação dos membros, mas deixem os seus comentários, as suas perguntas, que no próximo encontro daremos um espaço para responder. Vamos convidar o nosso amigo, o professor Roger Bradbury, membro da Universidade Livre Allan Kardec, de Belém do Pará, para fazer a leitura e interpretar perguntas e respostas destinada à questão de número 78 de Livro dos Espíritos. Boa noite, professor Roger. Boa noite, Patrícia. Qual o teto da reunião de hoje, em termos de tempo? Temos um horário que é 8h30, mas aí a gente pode estender até 8h40, no máximo, com a prece final. Perfeito, então. Eu vou compartilhar meus slides. Então, vamos à pergunta de número 78. Pergunta Kardec: os espíritos tiveram um princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Como disse Rosângela, Kardec insiste nas minúcias, né? Ele vai fazendo até perguntas que vão aprofundando a cada momento e parece que até são redundantes, mas é que Kardec exige e utiliza-se desse método científico, né, de ir analisando detalhe a detalhe. E antes de buscar a resposta dos espíritos, eu trago algumas reflexões para nós. Primeiro, Deus esteve inativo em algum dia, em algum momento, né? Deus esteve inativo? Isso já foi uma resposta anterior, lá nas primeiras questões sobre Deus, sobre a criação. Segundo, o planejar de Deus pode ser considerado uma ação? Terceiro, a criação de Deus, os espíritos, o princípio espiritual e o princípio material em si, são autossuficientes? Uma vez criados, eles vão se desenvolver por si mesmos? 4. A eternidade começa com o que a ciência chama de Big Bang? O que existia antes desse Big Bang, caso a gente considere-o como o início de tudo? 6. O que importa, nós conhecemos isto, né? Qual a importância de ter esse conhecimento?
7. Fomos criados simples e ignorantes, como diz lá no livro da Gênesis. Agora vamos à resposta dos espíritos. Os espíritos dizem a Kardec: se os espíritos não tivessem tido um princípio, seriam iguais a Deus. Quando, ao invés, são criação sua, se acham submetidos à sua vontade. Nós vamos comentar lá mais ao final. Então, os espíritos ainda vão explicar um pouco melhor essa ideia. Então, espírito, matéria e Deus é a trindade, né, da doutrina espírita. São 3 elementos básicos. Sendo que Deus é um ser separado da criação. Temos a criação, que é o material, o espiritual, e Deus é um ser não criado. Eu sei que é difícil para nós, né, entender isto, porque tudo que a gente vê, tudo que a gente estuda, tem sempre um princípio, um meio e um fim. Embora a gente entenda como um ciclo, mas tudo teria aí, né, um início. Deus não. Então, somente Deus, dizem os espíritos, existe por toda a eternidade, não tem um começo e também não terá um fim. E os espíritos dizem que isso é incontestável, não tem como negar. Nas questões número 13, onde Kardec pergunta aos espíritos e ele faz um resumo das respostas, vai dizer que não existe mais de um Deus, porque se tivesse, né, a gente não teria aí qual Deus criou qual Deus e aí a gente ia chegar no infinito sabendo que teria outros deuses. Então só existe um e esse Deus não foi criado. Continuam os espíritos explicando. Quanto, porém, ao modo pelo qual nos criou, em que momento o fez, né? Então, concebendo que nós, então, somos criaturas, somos criados, somos criação, em que momento os espíritos e a matéria, né, foram criados? E aí a resposta, infelizmente, fica para nós pesquisarmos. Nem tudo os espíritos têm autorização para revelar, e nem tudo eles sabem. E como a gente viu lá nos primeiros capítulos, ainda o planeta Terra não tem um avanço moral, avanço tecnológico, avanço intelectual para compreender o princípio das coisas. Então, os espíritos aqui, né, são sinceros dizer, nada sabemos em relação ao princípio dessas coisas. Como foi que Deus criou o espírito e como criou o fluido cósmico universal? Sabemos a partir de um certo ponto. E que, para mim, esse certo ponto é o Big Bang, né? Antes do Big Bang, nada sabemos. Então, os espíritos ainda continuam dizendo: pode dizer que não tivemos princípio. Se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Ora, é isso que eu estava comentando numa das questões. Então, como Deus nunca esteve inativo, é uma das questões lá do início, de 1 a 10, se não me engano, de 1 a 13, em que Deus ele está sempre trabalhando, e vendo um pouquinho mais avante, vou avançar aqui, Jesus tem uma frase que até coloca em xeque a própria Bíblia, o livro de Gênesis. No 7º dia, Deus descansou. E Jesus, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, ele derroga esta afirmativa. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, embora Jesus tenha tido um princípio como eu ou vocês, né? Então, ele é uma criação também, mas Deus, ele nunca descansa. Até porque o espírito não cansa, né? E não tem necessidade de descansar. Quem precisa descansar são nós, encarnados, principalmente numa situação que viviam lá naquela região onde tinha muita escravidão, e aí os escravos tinham direito ao descanso. Uma das questões que a gente vai mais lá na frente é a lei do trabalho, a lei do descanso, do repouso.
Então, voltando um pouquinho, aqui os espíritos terminam a sua resposta dizendo: mas quando e como cada um desses espíritos, e como Jesus diz, os primeiros podem ser os últimos podem ser os primeiros. Então, isso quer dizer que a criação de Deus não foi feita no estralar de dedos, estavam todos os espíritos prontos. Não, ele continua criando os princípios espirituais, né? E os espíritos espirituais vão progredindo e a cada tempo vão criando os novos espíritos. Então, é uma criação ininterrupta, né? Desde que Deus começou a criar os espíritos, daí por diante, ele nunca parou. Então, continuando a resposta dos espíritos, também, repito, nenhum espírito ainda neste mundo o sabe. Aí está o mistério de Deus para nós, seres terrenos, né? No atual estágio evolutivo. Então vamos àquelas perguntas. Então, o primeiro tema eu já meio que expliquei com as frases de Jesus, né? Deus nunca esteve inativo. O Livro dos Espíritos também vai afirmar isto. Só que o que é essa inatividade ou essa atividade de Deus? Eu creio que o planejar de Deus, como tem lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, né? Deus fez a terra sem forma e sem vida. Se ele sempre fez sem forma, estava na sua mente, estava ainda em criação, estava em planejamento. E a parte, para mim, que sou professor, eu acho que todos nós, de alguma forma, planejamos nosso dia a dia, planejamos nosso orçamento doméstico, isso é uma parte importante. É até interessante que a gente possa até fazer isso em família, né? Vamos planejar aí umas férias, vamos planejar isso, vamos planejar aquilo. Então, planejar também é algo muito importante. Eu creio que Deus, antes do Big Bang, utilizou uma boa época para planejar, né? A terceira questão. Quando Deus começa a criar os espíritos, eles mesmos, como diz André Luiz, vão ser autossuficientes, vão fazer parte da criação em plano menor até se tornar evoluídos como Jesus, e a partir de espíritos evoluídos como Jesus, vai haver uma cocriação também em plano maior, aonde esses vão ser chamados de cocriadores em plano maior. O item 4, então, já meio que já vai sendo respondido, e a gente vai terminando por aqui. A eternidade, para mim, não começa com o Big Bang, começa anterior, quando Deus esteve planejando, esteve aí no princípio das coisas. Só que isso não nos cabe ainda compreender. O item 5, o que existia antes do Big Bang? O planejamento de Deus. E que importância tem saber isso? Os espíritos não se estimulam a sempre buscar conhecimento e evolução. Então, não que seja proibido investigar ou suscitar questões a esse respeito sobre o princípio das coisas, e aqui estamos para conversar sobre isso, mas ainda vão ficar no campo das hipóteses, dos pressupostos, né? E as minhas ideias são um tipo dessas, são hipóteses minhas particulares. E, então, por último, fomos criados espíritos, todos nós, eu, Jesus e vocês, simples e ignorantes em algum momento, né? Quer sejam primeiros, como diz Jesus, quer seja por último, mas o que importa mesmo é o esforço que cada um de nós, nesta vida e nas outras tantas encarnações, fizemos para progredir. E assim eu concluo aqui e até a próxima. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Nosso estudo de hoje foi enriquecedor para todos nós. Uma excelente reflexão sobre amor, sobre a nossa existência, sobre as nossas buscas, não é? Quem deixou alguma pergunta ou algum comentário, Paula irá coletar todas as informações e posteriormente vamos compartilhar com todos. Gostaria então de convidar agora meu querido amigo Figueiredo para o nosso momento de vibração musical. Boa noite, Figueiredo.
Boa noite. Que coisa boa. Hoje eu vou fazer o seguinte, já que é no campo das reflexões, continuemos com o convite de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós as perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Amém. O Pai é nosso. Paz e luz a todos. Muito obrigada, meu querido amigo. Muito obrigada. Então, meus amigos, depois de uma noite tão grata, tão maravilhosa como essa, de aprendizado, gostaríamos de agradecer a todos que aqui estão, nos dois planos da vida, àqueles que futuramente possam nos assistir, que também sintam-se tocados. E para finalizar a nossa noite, gostaria de convidar com muito carinho a nossa querida amiga Nalva Duarte para a prece final. Boa noite, Nalva. Boa noite, queridos amigos. E é neste momento de luz e de grandes oportunidades que nós vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial e deixar fluir um sentimento profundo de gratidão, porque desde a criação da nossa individualidade, o Senhor nos acompanha, nos mostrando os caminhos da luz, do amor. E com o advento da doutrina espírita, vai nos ajudando a nos entender, nos ensinando a olhar para dentro de nós mesmos e perceber as nossas imperfeições, para que nós possamos nos aproximar dele. Obrigada, Mestre. Obrigada, Senhor, por tantas oportunidades que nós temos recebido para o adiantamento moral e intelectual e espiritual da nossa individualidade, formando uma coletividade de paz, de luz e de amor. E agora reunidos aqui neste grupo de estudo do Livro dos Espíritos, nós te rogamos a tua misericórdia e a tua paz para que envolva todos nós, nos auxiliando sempre ao mergulho que devemos fazer dentro de nós mesmos para transformar a nossa existência em dias melhores e acalentarmos em nossa alma os bons sentimentos e os bons pensamentos e a confiança que devemos todos depositar em Ti. Fica assim conosco nesta noite e nos dê a Tua paz hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, meus amigos, muito obrigado a todos. Gratidão, que a nossa alma esteja plena, em equilíbrio, em paz, e que as curiosidades sobre a nossa vida sempre nos busquem
nos faça correr atrás para que possamos entender um pouquinho de nós com a licença de Jesus Cristo. Que todos possam ter uma noite de paz, protegida, que tenhamos uma semana iluminada por Cristo e seus mensageiros de luz e amor. Espero que todos nós possamos estar aqui bem e em paz. Até o próximo encontro. Boa noite. Boa noite, que assim seja. Boa noite, gente. Obrigado a todos. Um abraço aos amigos. Fica a paz aí.